Olá, sejam bem-vindos ao Mal ao Longe, um podcast criado por uma miúpe, e adivinhem quem tinha como objetivo para 2023 criar um podcast. Prazer, o meu nome é Mara, oficialmente procrastinadora, e para o primeiro episódio do Mal ao Longe eu queria falar precisamente sobre isso, sobre estabelecer objetivos para pessoas que têm uma clara dificuldade em lidar com isso. Queria falar sobre também esta corrente de reflexão e como lidar com esta necessidade de reflexão anual, e queria também adicionar aqui uns pozinhos de perlim-pim-pim sobre a lei da atração e de toda essa chalupice. Portanto, claramente eu não tenho problemas em deixar coisas para fazer à última da hora, seja isso cumprir um dos meus objetivos para o ano de 2023, que era criar um podcast, sejam as reflexões anuais que tive todo um ano inteiro para fazer e que decidi deixar para a última semana do ano. Basicamente, ao longo do ano andei distraída a viver a vida, como qualquer pessoa anda. Agora, quando chegou o mês de dezembro, andei distraída com o Natal e com os jantares e com as prendas. E agora que o Natal oficialmente passou e que não tenho propriamente mais distrações na vida, acho que chegou finalmente a altura de eu enfrentar este pequeno monstro que é a reflexão e a definição de objetivos. Eu sei que para algumas pessoas este momento é tipo antecipado e ficam super contentes por poder refletir sobre aquilo que atingiram durante o ano e definir os objetivos para o ano seguinte. Mas para mim isto é uma altura tipo super difícil, porque basicamente eu morro de medo de refletir sobre o meu ano e chegar à conclusão de que falhei tudo e que não atingi absolutamente nada. E o que é que eu faço para melhor lidar com isto? Será que eu faço checkpoints ao longo do ano para ver como é que eu me estou a dar? Será que eu vou antecipando possíveis falhanços de objetivos? Não. Eu simplesmente adio até não poder adiar mais e depois tenho que lidar com esta frustração toda que é chegar ao final do ano e passar por toda a aprovação, que é entender que há uma forte possibilidade de eu ter falhado redondamente. E eu evito tanto isto que eu chego ao ponto de evitar definir objetivos para mim, e eu já fiz isto em outros anos, chegar ao ponto de eu nem sequer definir objetivos para o meu ano, simplesmente porque se eu não definir objetivos, eu não posso falhar nesses objetivos. Da mesma forma que se eu não fizer a revisão do meu ano e não avaliar como é que correu o meu ano e o que é que eu atingi, eu não vou saber o que é que eu atingi, logo eu não tenho que lidar com isso. Obviamente que isto não é saudável, não é saudável para o meu cérebro, não é uma coisa que seja agradável de lidar. E portanto é uma luta constante todos os anos, quando chegamos especialmente a esta altura do ano. E se eu gostava de fazer algo em relação a isso, gostava muito, e portanto queria falar um bocadinho também sobre isso. Mas antes de mais queria também falar sobre a questão de ter de definir objetivos, porque eu chego a esta altura do ano e tudo o que eu vejo nas redes sociais é years in review e pessoas a reverem o que fizeram e o que atingiram, e parece que existe uma certa pressão social para nós fazermos esta análise e para definirmos os objetivos para o nosso próximo ano. E eu queria também chamar a atenção para o facto de que definir objetivos, seja de ano, seja de vida, não é uma obrigação para ninguém. Nem sequer é uma obrigação social, porque existem pessoas que eu admiro imenso e que vivem a vida inteira a lidar com o que a vida lhes dá e a go with the flow, e eu admiro imenso quem faz isso, porque vivem super satisfeitas com essa ideia e não têm esta pressão de definir objetivos e de alcançar objetivos, e vão simplesmente alcançando
aquilo que a vida lhes traz. Porque, sejamos honestos, toda esta questão de definição de objetivos, isto é conversa clara de privilegiado. É conversa clara de privilegiado que tem tempo suficiente na sua vida para se preocupar em criar coisas com as quais tem que se preocupar no próximo ano. Porque não tem simplesmente de se preocupar em sobreviver e em ter condições financeiras suficientes para sustentar a sua própria existência e, portanto, pode preocupar-se com coisas como eu gostava mesmo de no próximo ano criar um podcast. Portanto, isto é claramente conversa de privilegiado e não é uma obrigação, nem tem que ser, nem ninguém se deve sentir obrigado a definir objetivos. No meu caso, eu sinto uma certa obrigação em definir objetivos porque eu vivo aqui numa dualidade. Eu sou muito boa a viver em go with the flow, sou muito boa em viver sem me focar num objetivo principal e a viver em reação em vez de ação. Portanto, em ir reagindo às coisas que a vida me vai trazendo e ir crescendo, obviamente, ao longo dos anos com isso. No entanto, eu depois não sei lidar com a ideia de eu não tive qualquer tipo de controle sobre a minha vida, nem influenciei nada do que aconteceu durante este ano ou durante os últimos anos. E por eu viver nesta dualidade de eu não conseguir ser a 100% uma pessoa de go with the flow, eu tenho que me obrigar, por muito que me custe, a definir objetivos para os meus anos. Posso falhar, mas pelo menos é uma tentativa de eu criar algum tipo de estrutura na minha vida e de eu sentir que tenho algum tipo de controle. Obviamente que o primeiro passo para nós podermos definir objetivos para o nosso próximo ano é fazer uma revisão do ano que passou ou dos anos que passaram, porque senão podemos estar só a tentar construir uma infraestrutura em cima de algo que não tem sustentação nenhuma, porque estamos a tentar definir objetivos sem conhecer a nossa realidade, sem saber aquilo que já tentámos, aquilo que falhámos e podemos estar simplesmente a definir objetivos constantemente que não estão alinhados sequer com a nossa maneira de ser e é preciso refletir sobre como é que nós vivemos a vida no ano anterior para perceber que tipo de pessoa somos, que tipo de objetivos podemos efetivamente estabelecer e que expectativas podemos criar, porque senão acaba por ser ainda mais frustrante. E pronto, eu já me obriguei este ano a fazer essa reflexão e ainda bem que o fiz. Basicamente ontem eu decidi sentar-me e usar uma ferramenta que eu vou partilhar no final deste episódio convosco, e decidi olhar para o ano de 2023 e ainda bem que o fiz porque eu já me tinha esquecido de 99% das coisas que aconteceram este ano. Lembrava-me de algumas coisas que foram menos boas, obviamente. Houve alguns momentos assim mais difíceis com os quais eu nunca tinha lidado na minha vida e pelos quais eu passei este ano. Mas tinha-me esquecido de imensa coisa, tipo, tinha-me esquecido de viagens que fiz, concertos a que fui. Isto é completamente, tipo, alucinante o quão facilmente eu me consegui esquecer do que aconteceu nos primeiros meses do ano. Por isso, é super importante para pessoas como eu, que são assim, tipo, meio distraídas na vida, passarem por este processo de reflexão, porque, claramente, não o fazendo, é super fácil chegarmos à conclusão que não fizemos nada. E não é isso que eu quero. O que eu quero é ter algum controle sobre a minha vida, obviamente, e quero planear a minha vida de acordo com aquilo que eu já fui alcançando, porque naturalmente eu esqueço-me e preciso de fazer esta reflexão que não devia ser feita apenas uma vez por ano, mas que devia claramente ser feita mais vezes. Por eu ser assim e ao tentar lidar com a minha maneira de ser, eu tenho andado à procura de estratégias que me possam ajudar
a melhorar esta minha relação com o estabelecer objetivos para a vida e o refletir. E obviamente que enquanto procurava estas estratégias, eu acabei por tropeçar nesta corrente maravilhosa que é cada vez mais popular, ou pelo menos que chega a mim cada vez com mais frequência, que é a questão da lei da atração e da manifestação. E eu queria muito falar sobre isto, porque eu adoro esta chalupice. E eu tenho uma opinião um bocadinho controversa sobre isto. Portanto, vamos já entrar a pé juntos. E eu vou já dizer que esta ideia de que o universo atrai para vocês coisas positivas em resposta ao facto de vocês emanarem vibrações positivas para o universo, malta, estamos meio chalupas. Tipo, então quando metem física quântica à mistura, como eu já vi em alguns sites bastante conhecidos e em alguns materiais bastante conhecidos sobre a lei da atração, deixem o Einstein em paz, a rebolar. Tipo, não o façam andar a rebolar na sua campa, porque a física quântica é uma coisa demasiado bonita para ser arrastada para a lama pelos gurus da lei da atração. Malta, tipo, não façam isso. Isto para mim é toda uma chalupice que não me cabe na cabeça, é tudo já demasiado do oculto para o meu cérebro lidar. No entanto, eu tenho que admitir que a lei da atração pode funcionar, mas por razões que não têm nada a ver com teorias das cordas, nem com vibrações, nem frequências, nem o que seja. Na minha opinião, a lei da atração funciona por duas razões muito simples. A primeira razão pela qual a lei da atração funciona é pela questão de, se nós nos focarmos muito numa coisa, nós vamos notá-la mais facilmente. Portanto, o nosso cérebro tem a capacidade de se abstrair da maior parte das coisas que nos rodeiam, porque senão são demasiados estímulos. E, normalmente, o nosso cérebro só se foca naquilo que tem realmente, que está naquele momento no nosso foco. E, portanto, se nós nos focarmos em alguma coisa e tivermos a pensar constantemente nessa coisa e chamarmos a nossa atenção para isso, o nosso cérebro vai notá-la mais facilmente. Por exemplo, se vocês virem um carro num filme e disserem: eu nunca vi este carro em Portugal, muito provavelmente nas próximas semanas vocês vão reparar que existem imensos carros daquele tipo ou daquela cor a passear à vossa volta. E não é porque vocês de repente tenham atraído esses carros para a vossa vida, não é? Não fizeram com que não sei quantas pessoas de repente comprassem aquele carro. Simplesmente vocês notaram esse carro uma vez e a partir daí o vosso cérebro começou a notar esse carro cada vez que ele estava à vossa volta, em vez de ignorar como estava a fazer anteriormente. E a segunda razão pela qual a lei da atração, na minha opinião, funciona é por causa da insistência, que possibilita algumas coisas que não seriam facilitadas caso vocês não insistissem. Ou seja, por exemplo, imaginem que vocês querem muito ir a um concerto que está esgotado. E o que vai acontecer é que vocês vão falar sobre isso, vocês vão comentar isso com praticamente todas as pessoas com quem falarem. Vocês vão dizer: gostava tanto de ir, mas não há bilhetes, nananã. Eventualmente, e porque essas pessoas existem, vai haver uma pessoa que tenha bilhetes e que quer vender. E vocês, como estão sempre a falar sobre isso e a ser chatos sobre isso, vão eventualmente chatear aquela pessoa que por acaso estava a vender. Vocês não atraíram essa pessoa para a vossa vida, vocês não fizeram com que de repente houvesse uma pessoa a vender um bilhete que fosse atraída para vocês simplesmente se encontraram com ela e souberam que se encontraram com ela porque estavam a ser tão chatos a falar sempre sobre isso que acabaram por chatear a pessoa certa por uma questão de probabilidades. Portanto, lá está, teorias das cordas eu acho que não são para aqui chamadas, isto é tudo uma questão de foco e insistência. A lei da atração, no fundo, na minha opinião, é foco
e insistência. Eu já vi a lei da atração a funcionar na minha vida e posso concluir que foi precisamente por foco e por insistência. Mas, apesar de eu ser bastante cética com isto, eu também tenho que admitir que, e tendo em conta que eu acredito nas razões pelas quais a lei da atração funciona, nas razões tipo probabilísticas que fazem a lei da atração funcionar, tenho que dizer que a malta do oculto tem bastante talento na definição de estratégias para atrair coisas para a sua vida e para ajudar a que vocês se foquem nos objetivos e os alcancem mais facilmente. E lá está, apesar de eu ser cética, eu não me importo de dar um pezinho nesta zona do oculto e de roubar algumas destas técnicas. Portanto, no fundo, para melhorar esta minha dificuldade de definir objetivos e refletir, eu acabei por ir roubar ou acabei por perceber que uma das maneiras que eu poderia melhorar isto era roubando estas técnicas à malta da lei da atração. E que técnicas são estas? Portanto, assim, as mais comuns. Uma das mais comuns é a questão dos vision boards. Os vision boards basicamente é uma técnica visual onde vocês criam uma coleção de imagens que reflete aquilo que vocês querem atingir no próximo ano. E a ideia disto é que vocês mantenham essa coleção de imagens visível para vocês constantemente, para que o universo vos traga aquilo que vocês querem ver a acontecer na vossa vida. Claro que, não acreditando aqui que o universo vai trazer nada, eu percebo que isto funcione, porque se vocês têm uma coleção de imagens daquilo que querem atingir e estiverem constantemente a ver isto, tipo no fundo do vosso telemóvel ou do computador, inconscientemente essas imagens vão estar sempre lá e vocês vão acabar por, até inconscientemente, tomar bastantes decisões ou atitudes que vão de encontro àquelas imagens que vocês juntaram. E quando forem vestir-se ou preparar qualquer coisa, sem que vocês saibam, essas imagens que estão no back of your mind vão estar a influenciar aquilo que vocês vão estar a criar, porque essa influência está lá permanentemente. Eu já tentei fazer vision boards e efetivamente eu tento fazer um vision board todos os anos no Pinterest, mas eu falho precisamente naquela parte que é suposto manter visível. E é claro que se eu só revisito o meu vision board no final do ano, ele não tem qualquer tipo de efeito. Às vezes lá vejo, olha, efetivamente eu queria isto para a minha vida e aconteceu, porque aquilo foi tão forte que conseguiu impactar algum momento da minha vida e trazer algo semelhante, mas eu acho que os vision boards comigo nunca têm funcionado porque eu não os tenho esparramados à minha frente. Portanto, isto é algo que possivelmente eu vou tentar implementar este ano. A segunda estratégia para atrair coisas é a gratidão e o journaling. Neste caso, a ideia é que vocês escrevam, idealmente de forma diária, as coisas pelas quais vocês estão gratos e que também escrevam, façam um bocadinho de journaling à volta daquilo, não só daquilo que estão gratos, mas também daquilo que querem atingir. E obviamente que isto vai ajudar a alcançar os objetivos. Porquê? Porque vai ser o tal reminder constante daquilo que vocês querem atingir e vai precisamente evitar que vocês só olhem para os vossos objetivos no início do ano e no final do ano seguinte. Vai-vos manter sempre, constantemente em cima dos vossos objetivos e ajudar-vos a manter-vos no foco, porque no fundo é isto, lá está. Se vocês estiverem constantemente a pensar sobre os vossos objetivos, vão influenciar todas as atitudes que vocês vão tendo ao longo desse ano. É claro que a gratidão aqui, supostamente no conceito da lei da atração, o que vai fazer é emanar as vibrações positivas para que o universo mande coisas positivas, mas o que eu acho que aqui a gratidão tem muita influência é no facto de, ao vocês agradecerem pelas coisas boas que vão acontecendo, muitas delas que vão estar de acordo com os vossos objetivos, vão estar a implementar aqui um feedback positivo de, ok, eu estou a escrever sobre isto e estou
a obter resultados positivos sobre isto, portanto eu vou continuar a escrever sobre isto e o vosso cérebro processa super bem feedbacks positivos, portanto vai ser super útil também na manutenção deste hábito do journaling e da gratidão, porque vai haver este feedback positivo a acontecer de eu estou grato porque cumpri o meu objetivo, portanto vou reforçar este hábito de estar grato para cumprir mais objetivos. E por fim, outra das técnicas bastante conhecidas, e esta aqui para mim já estamos a entrar mesmo em território chalupa, e esta eu já não sei como é que eu hei de justificar isto na minha vida e acho que não sou capaz, que é visualização e scripting. Basicamente, a ideia é que vocês, nesta estratégia, se visualizem, ou no caso do scripting, que escrevam como se já estivessem na situação que vocês querem atingir. Portanto, imaginem que vocês querem manifestar um novo trabalho, a ideia é que vocês escrevam no vosso journal como se já tivessem esse trabalho, tipo, estão a ir para aquele trabalho, que fica naquele sítio e vestem aquela roupa. E para mim isto já está aqui a ser meio de lulo, e acho que há uma linha muito ténue que separa esta coisa do scripting e da visualização de ser uma pessoa sem noção, que é uma coisa que eu tenho um bocadinho de medo. E portanto este território aqui da visualização e do scripting para mim já é mais já não é tão fácil de entender. Para mim é difícil aceitar que a ideia do scripting efetivamente funciona, mas também percebo que o fake it till you make it é real e que às vezes basta nós acreditarmos e fazermos os outros acreditar que somos uma certa coisa para eles nos ajudarem a estar no sítio certo e a promoverem que nós alcancemos aquilo que realmente queremos. Portanto, eu percebo a justificação do scripting, até é o que eu tenho mais dificuldades em aceitar. No entanto, eu tenho que admitir que os outros dois métodos me parecem ter bastante potencial para pessoas que, como eu, não conseguem lidar muito bem e lidar naturalmente com esta ideia de manter os objetivos, e que esta questão de fazer journaling e de ter vision boards pode ser muito útil para que o foco não se perca ao longo do ano. Portanto, para 2024, um dos meus objetivos é precisamente implementar pelo menos o journaling. O journaling é uma coisa que eu já tentei fazer, é super time consuming e eu acabo por me distrair e por perder o foco. Por isso, queria também, se vocês costumam fazer journaling e se têm dicas para manter este hábito na vossa vida, que partilhassem comigo. Por exemplo, se mantêm um journal digital, se o fazem em papel, como é que se mantém tempo dedicado a isto nos vossos calendários, como é que vocês fazem. Porque eu queria muito garantir que eu mantenha a minha reflexão constante, para que eu não ande só em piloto automático durante o ano de 2024, como eu sinto que andei um bocadinho durante 2023, e para que eu possa chegar ao final do ano e ter levado esta reflexão de forma constante, e que não chegue só ao final do ano desesperada, porque agora vou ter que refletir sobre aquilo sobre o qual não pensei o ano inteiro e vou ter que me expor à possibilidade de ter falhado redondamente. Portanto, se eu refletir ao longo do ano, a probabilidade de eu falhar é menor, porque ao longo do ano uma pessoa consegue fazer alguma coisa para finalmente trabalhar de acordo com os objetivos. Portanto, uma pessoa vê se está a desviar-se do caminho, volta-se a focar. Para isto não ser só uma reflexão daquilo que eu faço, eu queria partilhar convosco, como eu estava a dizer anteriormente, uma ferramenta que eu já descobri há imensos anos, mas que eu nunca usei a 100%, por isso é claro que nunca funcionou, e que se chama Ear Compass. O Ear Compass basicamente é tipo um livro de atividades que vos ajuda a dar-vos tipo prompts e indicações para vocês refletirem sobre o ano que acabou e planearem o ano que aí vem.
É uma ferramenta completamente gratuita que vocês podem descarregar e podem fazer digitalmente ou podem mesmo imprimir e fazer. Ambas as versões são grátis. Eu vou deixar o link nas notas deste podcast. E eu acho que pode ser uma ferramenta muito boa para esta altura do ano, para a definição de objetivos. Obviamente que depois o trabalho não termina aí e o trabalho vai ter que continuar ao longo do ano. E é esse o meu objetivo para 2024, é mesmo manter-me focada nos meus objetivos. E pronto, a minha verdadeira intenção com este primeiro episódio era partilhar um bocadinho de uma perspectiva que eu nem sempre vejo partilhada nas redes sociais, uma perspectiva de alguém que não tem assim tanta facilidade em manter o foco e que se perde muito facilmente na vida e nas rotinas e no dia-a-dia e que se foca muito em aproveitar e pouco em planear. E queria também interagir um bocadinho convosco e perceber como é que vocês lidam com isto. Se também são mais pessoas de reagir ou se são mais o tipo de pessoa que planeia imenso. Qual é que é a vossa experiência com o planeamento dos anos e com a definição de objetivos para o vosso ano? E se vocês tiverem truques para pessoas como eu melhorarem a sua interação nestes campos, partilhem comigo também. Eu espero que vocês tenham gostado. A ideia é mantermos isto de forma semanal e eu vir para aqui semanalmente falar e partilhar alguns dos meus devaneios convosco. Queria manter isto também em formato de vídeo porque é um formato que eu gosto imenso. Sou super fã de TikTok, provavelmente a minha plataforma preferida. Sentia que precisava de uma coisa onde pudesse falar um bocadinho mais, mas não queria perder a parte do vídeo. Portanto, não sei se vamos ter vídeo todas as semanas, mas pelo menos queria ter este podcast a ser lançado todas as semanas e espero que tenham um bom começo de 2024. O próximo episódio já só será no novo ano. Espero que tenham a possibilidade de rever o vosso ano e definir os vossos objetivos. Eu quero saber tudo sobre isso, mas lá está, sendo aqui um bocadinho pai, boas entradas, entrem com o pé direito, como os 12 passas, peçam os 12 desejos e que corra tudo bem no início deste ano e que seja uma oportunidade para fazermos as coisas bem e para definir bem os nossos objetivos de vida, para todos nós, para 2024. Obrigada por terem estado aí. Beijinho grande. Até ao próximo episódio.